Por quê? Por que é que todo mundo lá fora alisa? Porque não querem andar por aí com uma juba, Parecendo com o quê? Comigo? Com um crioulo? Por que você não quer ser o que é? Porque você tem vergonha de ser um homem negro? Presta muita atenção, eu não tenho vergonha de nada. É melhor você me soltar, eu tenho que lavar isso. Deixa queimar. Preto, é melhor me soltar agora. Vai se queimar, vai se machucar. Com esse veneno no cabelo, no seu corpo, tentando ser branco. Eu não vou ouvir essa bobagem. Eu achei que você era esperto. Mas é só mais um desses caras passeando pela avenida com roupa de palhaço, com essa meleca em você, parecendo um macaco. O homem branco vê e ri. E ri porque sabe que você não é branco. Cara, quem é você? Não, a pergunta é quem é você? Malcolm X, filme de 1992, interpretado magistralmente por Denzel Washington e dirigido por Spike Lee. Um dos melhores filmes já feitos sobre a história deste grande líder que foi Malcolm X. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo deveria assistir esse filme. Brancos, negros, mas em especial todo preto. E sabe por quê? Porque esse filme é para aquele preto que tem consciência racial, que conhece a história dos seus antepassados, dos seus ancestrais, mas também para aquele tipo de preto que vive defendendo o racista na internet. Você conhece, você sabe que existe um monte de preto assim, que não pode ver um racistinha tomando pau na internet, que ele já vai lá correndo defender. Então é um filme que vai atingir toda a camada de população preta que existe aqui no Brasil e até no mundo, tá? E já vou logo advertindo aqueles que vão falar assim, mas Malcolm X é muito extremista, me falaram que ele é extremista. Bom, todo mundo que tem esse tipo de pensamento, geralmente são pessoas que nunca leram a autobiografia de Malcolm X. E uma observação aqui, se é autobiografia é porque ele escreveu, né? E também nunca assistiram este filme. Porque, meus amigos, se você vê a obra de Malcolm X, tanto o livro, ou somente o filme, você vai entender a magnitude e a importância que foi Malcolm X para o movimento negro. E como os pensamentos dele, no final de sua trajetória, foram se moldando a este pensamento mais universal da luta racial que a gente tem hoje. Então eu convido você a vir comigo para a gente se aprofundar na história deste filme e também deste grande personagem que foi Malcolm X. Mas logo após a vinheta, tá? É aí, rapaziada, seja bem-vindos ao Filosofando com Filmes com Di Albuquerque. Já vai dando like e se inscreva se não você esquece. Com certeza um homem pode fazer uma nação tremer apenas com a força de suas palavras. E foi o que aconteceu com Malcolm X. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God gave you. Malcolm Little, ou melhor, Malcolm X, nome que o mesmo escolheu após a sua conversão ao Islã
já que ele dizia que o seu nome antigo foi dado pelo escravizador. Ele foi um homem que confrontava os racistas americanos, enfrentou todo tipo de preconceito com cabeça erguida e não abaixava para ninguém. E isto causou um certo temor na época para muitos racistas que não aguentavam os discursos e o posicionamento forte de Malcolm X. E para que você possa entender o porquê que esse posicionamento do Malcolm X era tão forte em relação aos brancos no início, tá, da sua pregação no Islã, é bom acentuar aqui que no início Malcolm tinha esse posicionamento bem firme. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e explicar uma situação que ocorreu nos Estados Unidos e que causou feridas abertas até hoje, né? E esta terrível situação foi a escravidão. E a escravidão nos Estados Unidos, ela é meio atípica, porque quando ocorreu a independência do país, muitos negros nos estados do norte foram libertos. Já nos estados do sul, isto não ocorreu, culminando com uma guerra civil pela emancipação dos escravos entre o norte contra o sul e o sul querendo a separação dos Estados Unidos. Ou seja, eles queriam estados independentes e não depender dos estados do norte que já tinham negros que tinham sido libertos. Então se criou uma rusga, né? Uma treta muito acentuada entre brancos e negros. Com o fim da Guerra Civil, é interessante, aqui vai uma observação e vai até uma dica para você. Ó, tá aparecendo meu Instagram aí, né? Entra lá no meu Instagram e veja um vídeo que eu falo de um pastor que causou o princípio da Guerra Civil Americana, tá? Que ele picava racista no facão, tá? É uma história super interessante também. Tem nada a ver com o Malcolm, mas foi o princípio da Guerra Civil. Bom, voltando aqui à história do Malcolm. Então, esse período da Guerra Civil teve a derrota dos Estados do Sul e o fim da escravidão. E se criou uma grande rusga entre brancos e negros, e os brancos, que eram os brancos racistas, não admitiram que os negros fossem libertos. Estou falando especificamente desses brancos racistas, tá? Porque nem todos os brancos da América eram preconceituosos, mas existia esta parcela que pensava assim. Então, eles criaram, né, as leis de segregação racial. Foi a ideia de um deputado que foi levado ao Congresso tal e se tornou lei em alguns estados do Sul, tá? E em outros estados também dos Estados Unidos, que decretou-se esta forma de separação entre brancos e negros, que também lá no meu Instagram tem um vídeo lá contando a história de Rosa Parks lá, que é muito interessante, e eu aconselho você a me seguir no Instagram, tá? Tô falando aqui do meu Instagram porque é muito importante, tem vídeo demais lá, gente. Vocês têm que ir para lá e fazer parte dessa comunidade. Então, este movimento de lutar contra a forma opressiva que os brancos estavam tratando os negros foi classificada de luta por direitos civis, já que os negros só queriam ser tratados como cidadãos que eles eram, né? Já que tinham o direito de acordo com a Constituição, entre aspas, né? Mas então, grandes lideranças começaram a surgir para pedir esses direitos. E o pai do Malcolm, que era um pastor, também lutava por esses direitos. Só que existia um outro grupo organizado que tinha ramificações até no governo, que perseguia e matava os negros que queriam reivindicar tais direitos.
E esse grupo é daqueles caras com aquela touca em forma de cone, tá? E, gente, eu não posso nem postar as fotos aqui por causa de algumas restrições que a plataforma pode impor. São, olha, fotos que você pode pesquisar no Google, você vai se impressionar com o que esse pessoal fazia, tá? Além de perseguirem os negros de toda a forma que você possa imaginar, eles também caçavam os negros como se fossem animais. Matavam, enforcavam, tacavam fogo em cruzes, tá? Porque um dos símbolos dessa organização era isso, sim, atacar e queimar pessoas em cruzes. Então, era uma perseguição muito terrível, de forma extremamente agressiva, que acontecia nessa época e nesta situação que vivia a família de Malcolm, sendo constantemente atacados por membros desta seita de pessoas extremamente racistas que atacavam os negros americanos. E com o assassinato covarde de seu pai, a sua mãe acabou perdendo o controle emocional e mental e foi parar em uma clínica psiquiátrica, perdendo a guarda dos seus filhos que foram dados para a adoção. E Malcolm também foi parar em um orfanato, onde ele passou a sua infância se destacando até como um bom aluno, mas depois se enveredou para o caminho do crime. E sendo na cadeia que ocorreu a sua grande transformação e se transformando neste grande ícone da luta racial americana. Bom, gente, e como esse vídeo tem a intenção de ser um agente provocador e não concluir os spoilers que tem toda essa história do Malcolm e fazer com que você assista ao filme, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem um vídeo que tenha mais detalhes aprofundados sobre a história do Malcolm, a gente faz. É só mandar nos comentários aí e a gente vai analisar. Agora, nós vamos desmistificar um pouco essa figura do Malcolm, que eu vejo muita gente atacando na internet, mas não falam dos momentos finais de sua vida, né? Antes de ocorrer o que aconteceu com ele, em que ele teve uma grande revelação ao ir à cidade de Meca. Hoje, com milhares de pessoas, louvei a grandeza de Deus na cidade sagrada de Meca. Usando o Ihrirangarbi, dei 7 voltas em torno da Kaaba. Eu bebi água no poço de Zenzen. Rezei para lá no Monte Arafá. Pode ficar surpresa com isso. Mas eu comi do mesmo prato, bebi do mesmo copo e rezei para o mesmo Deus com muçulmanos de olhos azuis e cabelos loiros, cuja pele era muito branca, e somos todos irmãos. Uma vez na prisão, a verdade veio e me cegou. Bom, isso aconteceu de novo. No passado, eu fiz acusações generalizadas para todos os brancos. E essa generalização prejudicou alguns homens brancos que não mereciam. Devido ao renascimento espiritual que tive a bênção de viver como resultado da peregrinação na antiga cidade de Meca, eu não faço mais acusações generalizadas para uma raça. Eu pretendo tomar muito cuidado para não condenar ninguém sem Eu pretendo provas tomar de muito tal cuidado culpa. para não condenar ninguém Eu sem não provas sou de tal racista culpa. e não Eu apoio não nenhum sou dogma racista. do racismo. Eu não apoio nenhum dogma do Com racismo. total honestidade, Com total sinceridade, honestidade e sinceridade, posso afirmar que não desejo nada além além de liberdade, justiça e igualdade. E aí, o que você achou? Deixa o seu comentário para criarmos o nosso papo filosófico. Siga-nos no Insta, @dealbuquerque.artista. E o like, vê se não esquece, meu querido. Aí pode compartilhar à vontade, meu filho.